Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar nossa quinta aula, que faz parte do mini curso Mitos e Verdades sobre o tratamento farmacológico do SARS-CoV-2. Essa aula está muito interessante. Nós iremos falar sobre um medicamento, o Remdesivir, que é um medicamento americano que ainda não está disponível no Brasil, mas que nós iremos avaliar os principais estudos que temos a respeito desse medicamento no tratamento da Covid-19. Então, vamos começar. Então, como eu falei anteriormente, o Remdesivir é um fármaco antiviral que foi recentemente desenvolvido por uma empresa americana e que também possui uma sigla que o identifica como GS5734. O Remdesivir ele foi desenvolvido por essa empresa há alguns anos atrás e os pesquisadores estavam identificando agentes terapêuticos para o tratamento de vírus de RNA com potencial pandêmico global, como no caso do vírus do Ebola e também os coronavírus SARS-CoV e o MERS-CoV. O SARS-CoV-2 não, porque na época não se tinha conhecimento desse novo coronavírus. Então, os pesquisadores compilaram aí uma biblioteca de aproximadamente 100 pequenas moléculas e que tinham em comum justamente essa característica de serem análogos de nucleotídeos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas moléculas elas possuem semelhanças com os nucleotídeos naturais. Falando de uma maneira mais simples, os nucleotídeos são os bloquinhos que ajudam lá na construção dos ácidos nucleicos, que são importantíssimos do ponto de vista de replicação viral. Então, só falando relembrando um pouquinho da genética, o nucleosídeo ele vai ser formado pelo açúcar, a pentose, que pode ser ribose no caso de RNA ou uma desoxirribose no caso do DNA, mais uma base nitrogenada, que aí pode ser adenina, guanina, citosina, uracila ou timina, como vocês bem devem saber. Já o nucleotídeo ele vai ser o nucleosídeo mais um grupo fosfato, e aí ele pode ser monofosfatado, difosfatado ou trifosfatado. Então, como eu falei, o Remdesivir ele vai fazer parte desses fármacos que são análogos de nucleotídeos, então ele vai ser um análogo da adenosina. A adenosina é um nucleosídeo que é formado pela adenina, a base nitrogenada adenina, e o açúcar ribose. Então, como mostrado aqui na estrutura do Remdesivir, nós podemos ver a similaridade com a adenosina e também vamos ver esse outro grupamento que vai desenvolver um papel crucial aí para a eficácia desse antiviral. Como mostrado nessa figura, o Remdesivir ele é um profármaco, na verdade, ou seja, ele é um fármaco inativo que ao ser administrado precisa passar por um processo de biotransformação. Ou seja, a biotransformação nada mais é que reações que vão ocorrer com este fármaco a fim de torná-lo um fármaco ativo. Então, a molécula original do Remdesivir é essa daqui, a GS441524. No entanto, essa molécula possui uma baixa permeabilidade. De modo geral, os nucleosídeos eles vão possuir essa característica de terem essa baixa permeabilidade, não conseguem passar pela membrana celular com facilidade. Então, os pesquisadores que desenvolveram o Remdesivir modificaram a molécula e acrescentaram esse outro grupo aqui, que é o ariloxifosforamidato, que vai conceder uma alta permeabilidade para essa molécula, e aí o Remdesivir consegue passar pela membrana celular com mais facilidade, como mostrado aqui. Então, a gente vai ter o Remdesivir com o seu profármaco, que é o fosforamidato, que vai garantir que o fármaco consiga atravessar pela membrana celular, e lá ele vai passar por essas diversas reações intracelulares, para que daí ele consiga se tornar uma molécula ativa, que é justamente essa molécula aqui, que é uma molécula, um nucleosídeo trifosfatado. Então, obrigatoriamente, o Remdesivir ele precisa passar por essas reações, por esse processo de biotransformação, para que ele se torne
a molécula ativa e é esta molécula que vai desenvolver o seu mecanismo de ação antiviral. E outras características importantes quanto à farmacocinética deste medicamento é que ele vai ser administrado apenas via intravenosa, o que é um pouco difícil para adesão ao tratamento quando a gente pensa no ponto de vista do que seria um fármaco ideal. Ele teria que ser de fácil administração. Então, de modo geral, os fármacos que só possuem a sua forma farmacêutica injetável vão ter uma difícil administração, porque os pacientes eles precisam de um ambiente adequado para receber esse medicamento, e isso tudo acaba influenciando nessa questão. Além disso, estudos em primatas observaram que a administração diária do Remdesivir de 10 mg por quilo produzia um tempo de meia-vida plasmática de aproximadamente 0,39 horas. Isso dá aproximadamente 20 e poucos minutos, ou seja, é um tempo de meia-vida plasmática muito curto. No entanto, a forma trifosfatada conseguiu manter os níveis intracelulares, o que é bem interessante para o fármaco. Quanto às indicações, nós observamos que por ser um medicamento que ainda está em fase de desenvolvimento, que ainda está em fase de estudos, não se tem nenhuma indicação ainda. Originalmente, o Remdesivir ele foi desenvolvido para o tratamento do ebola, mas não teve muito sucesso na época. Esse ensaio clínico, por exemplo, é um ensaio clínico randomizado e controlado de fase 2, que foi realizado com 681 pacientes. Então, o Remdesivir ele foi comparado com anticorpos monoclonais que foram utilizados como tratamento para o ebola. Então, a taxa de mortalidade no grupo que recebeu o Remdesivir ficou em 53% e os pacientes que receberam os anticorpos ficaram entre 33% e 35% a taxa de mortalidade. Além disso, o Remdesivir ele possui um amplo espectro antiviral in vitro. Então, esse fármaco ele já foi testado em vários vírus, como os filovírus, paramyxovírus, pneumovírus e os coronavírus, como o SARS-CoV, o MERS-CoV e alguns outros coronavírus humanos, como o OC43, o 229E e também o PD-CoV, que é um coronavírus que afeta os suínos. Esse estudo, por exemplo, mostra justamente a atividade antiviral do Remdesivir contra o SARS-CoV e o MERS-CoV. Foi observado que em 0,069 micromolar, o Remdesivir conseguiu inibir 50% do SARS-CoV. E na concentração de 0,074 micromolar, o Remdesivir conseguiu inibir 50% da atividade do MERS-CoV, o que é um resultado bem interessante quando pensamos em uma atividade antiviral in vitro. Além disso, esse fármaco foi testado em animais, como por exemplo neste estudo, que foi feito com camundongos, que foram infectados com o SARS-CoV, e aí foi realizada a administração do Remdesivir profilático e também terapêutico, ou seja, pré-infecção e pós-infecção. E foram observados que houve, de fato, uma redução significativa da carga viral do pulmão desses animais e também houve uma melhora dos sinais clínicos da doença e também houve melhora da função respiratória desses camundongos. Esse outro estudo já é um estudo de 2020 e é um estudo onde os autores avaliaram a atividade in vitro do Remdesivir em células Vero infectadas com SARS-CoV-2 em uma multiplicidade de infecção de 0,05. Esse artigo foi publicado no dia 4 de fevereiro de 2020 na revista Cell Research. E aí nós tínhamos justamente os resultados, que também são resultados bem interessantes do ponto de vista da atividade antiviral in vitro. Então, a concentração efetiva de 50% do Remdesivir foi 0,77 micromolar e até a concentração máxima que foi testada nesse estudo de 100 micromolar, o Remdesivir não apresentou um efeito citotóxico nas células hospedeiras. E isso reflete aí no índice de seletividade que foi bem superior. Então,
O Remdesivir ele foi 130 vezes mais seletivo para o vírus do que para as células hospedeiras. Além disso, os autores observaram que o Remdesivir ele funciona em um estágio pós a entrada do vírus, o que condiz com o seu mecanismo de ação, já que ele é um análogo de nucleotídeo e ele vai desenvolver o seu mecanismo intracelular. Aí nós vamos ter o mecanismo de ação do Remdesivir, o mecanismo de ação antiviral, que é um mecanismo intracelular. Ele vai atuar justamente interrompendo o processo de replicação viral, justamente aqui nessa fase. Então, como nós sabemos, o processo de replicação viral, ele depende de uma RNA polimerase, que é chamada de RNA polimerase dependente de RNA. Essa RNA polimerase, ela vai catalisar justamente a síntese da fita de RNA complementar. Então, uma vez que o Remdesivir ele vai possuir essa semelhança, essa similaridade com o nucleotídeo natural, ele vai acabar enganando essa enzima. E aí a enzima acaba reconhecendo esse fármaco como se fosse um nucleotídeo natural. E aí o Remdesivir ele vai justamente se ligar a essa fita de RNA e vai inibir a RNA polimerase. Uma vez que ele se ligou à fita de RNA e a enzima ela foi inibida, a partir disso só 3 outros nucleotídeos vai poder ser adicionados a essa fita de RNA, e a partir disso mais nenhum outro nucleotídeo vai ser adicionado à fita e aí vai interromper o processo de replicação viral. Por ter poucos estudos e ele não ser utilizado na prática clínica, o Remdesivir ele não possui os efeitos adversos muito bem descritos, mas alguns ensaios clínicos observaram que alguns efeitos são comuns, como por exemplo erupção cutânea, diarreia, hipotensão, função hepática anormal e também insuficiência renal. E também foram observados alguns eventos adversos graves, incluindo lesão renal aguda, choque séptico e falência múltipla dos órgãos. Foram observados também nesses ensaios clínicos algumas anormalidades laboratoriais, incluindo o aumento das transaminases hepáticas, também um aumento do tempo de protrombina, que vai interferir também na coagulação sanguínea, e também aumento da glicose no sangue. No entanto, é necessário estudos complementares para saber a segurança de fato do Remdesivir. E aí nós iniciamos os ensaios clínicos que foram realizados até o momento e que nós iremos discutir a partir de agora no tratamento da Covid-19. Então, esse relato de caso é um relato de caso bem interessante, porque foi o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos e que foi tratado também com Remdesivir. Trata-se de um homem de 35 anos que procurou um atendimento hospitalar em Washington e que apresentava um quadro de tosse e também febre subjetiva. Esse paciente tinha um histórico de viagem, ele havia viajado para Wuhan, que foi a cidade que deu origem, a esse surto de SARS-CoV-2 lá na China, e que ele tinha ido para visitar a sua família. Então, após um exame físico, foi observado que a temperatura estava em 37,2 graus Celsius, a pressão arterial 134 por 87 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca 110 batimentos por minuto, frequência respiratória 16 respirações por minuto e a saturação de O2 estava baixa, um pouquinho baixa, 96%. E aí fizeram uma ausculta pulmonar que revelou roncos e aí foi realizada uma radiografia do tórax e que não mostrou nenhuma anormalidade. Também foi realizado o RT-PCR para saber se esse paciente estava com Covid-19 e no outro dia esse paciente recebeu o resultado e de fato ele estava positivo para Covid-19. Então a equipe médica achou por bem internar esse paciente, já que ele era o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos. E aí no momento que ele foi internado, ele continuou relatando essa tosse seca e também ele parecia muito fadigado. Então no segundo dia de hospitalização,
o paciente ele também relatou um desconforto abdominal. E aí vocês já podem fazer um paralelo com os sinais e sintomas que eu falei lá nas aulas iniciais da Covid-19. E aí o paciente recebeu acetaminofeno e ibuprofeno para controle da febre e também recebeu guaifenesina, que é um xarope para tosse, e também 6 litros de solução salina. Esse paciente passou por uma segunda radiografia que revelou evidências de uma pneumonia no pulmão esquerdo. E isso coincidiu justamente com uma dificuldade respiratória que esse paciente já começava a apresentar. A saturação dele já estava em 90%. E aí esse paciente precisou receber uma oxigenoterapia e também os médicos prescreveram 2 antibióticos, a vancomicina e a cefepina. Ambas são fármacos que atuam inibindo a síntese da parede celular. Ele recebeu esses antibióticos porque havia uma suspeita da pneumonia ser uma pneumonia bacteriana adquirida no hospital. Esse paciente também recebeu o Remdesivir como uso compassivo. Esse uso compassivo é realizado quando não se tem nenhuma opção terapêutica para o tratamento de uma determinada doença que possui um potencial fatal. Então, esse paciente acabou recebendo o Remdesivir com essa característica aí de uso compassivo. No entanto, foi realizado um diagnóstico bacteriológico e a pneumonia adquirida no hospital foi descartada. Então, de fato, a pneumonia que o paciente estava era uma pneumonia de etiologia viral. No entanto, o paciente ele continuou recebendo o Remdesivir e no 8º dia da internação ele começou a apresentar uma melhora do quadro clínico e a saturação de O2 já estava em 94% a 96% em ar ambiente. O apetite melhorou desse paciente e ele não estava mais apresentando nenhum sintoma, exceto a tosse que estava diminuindo gradativamente. Esse outro estudo também é um estudo bem interessante, é um estudo de coorte, ou seja, não é um ensaio clínico randomizado, é um estudo observacional, onde os pesquisadores eles não vão interferir nas amostras, eles só vão coletar os dados e observar os desfechos. E aí eles queriam avaliar justamente o uso compassivo do Remdesivir em pacientes que estavam com um quadro mais grave de Covid-19. Então, os pacientes eles estavam com saturação de oxigênio de 94% ou menos, enquanto respiravam ar ambiente, ou também aqueles pacientes que já estavam com a dificuldade maior e que estavam recebendo um suporte de oxigênio. E aí nós temos o tratamento. Esse estudo ele não teve um grupo comparativo, então nós só temos o grupo que recebeu o Remdesivir. Então foram 53 pacientes, na verdade foram 61, mas 8 acabaram tendo dificuldades aí para coletar os dados, então só restaram 53 pacientes. E eles receberam 200 mg de Remdesivir por via intravenosa no primeiro dia e 9 dias receberam 100 mg de Remdesivir. Então nós temos aí alguns resultados interessantes que vale a pena a gente avaliar. No início do estudo, 30 pacientes, ou seja, 57% estavam em ventilação mecânica. Então, 50%, mais de 50% dos pacientes já estavam ali precisando de um suporte ventilatório. Então, já estavam numa fase mais avançada da doença de fato. E quanto aos resultados, foram observados que 68% dos pacientes em geral tiveram uma melhora na classe de suporte de oxigênio, incluindo 17 pacientes que estavam já nessa fase mais avançada recebendo um suporte ventilatório. Além disso, um total de 25 pacientes recebeu alta após esse tratamento, ou seja, 47% dos pacientes, e 7 pacientes, equivalente aí a 13%, infelizmente evoluíram a óbito. No entanto, a gente já sabe que esse
esse estudo ele vai apresentar um alto risco de viés, justamente porque não tem um grupo controle, só são 53 pacientes, e do ponto de vista, né, do nível de evidência, isso não vai ser tão legal para avaliar a eficácia de um novo tratamento. E aí nós temos esse outro estudo, que já é um ensaio clínico multicêntrico, que foi realizado em mais de um centro hospitalar, que foi randomizado, ou seja, os pacientes foram alocados de forma aleatória, duplo cego, nem os pacientes, nem os pesquisadores sabiam que estavam recebendo o tratamento, e também foi controlado por placebo, ou seja, as condições ideais. E aí foram avaliados 2 desfechos, o desfecho primário, que seria a melhora clínica, e o desfecho secundário, que seria a morte ou frequência de ventilação mecânica invasiva, duração da oxigenoterapia, duração da internação hospitalar e também a proporção de pacientes com infecção hospitalar. E aí nós temos justamente os 2 grupos, o grupo que recebe Remdesivir, com 158 pacientes, e o grupo placebo, com 78 pacientes. Então, quanto ao tempo para melhora clínica, foi observado que no Remdesivir teve uma média aí de 21 dias e no placebo 23 dias. Quanto à mortalidade, o Remdesivir apresentou uma taxa de mortalidade de 14%, enquanto que no grupo placebo 13%. Então a gente começa a observar que não houve uma diferença significativa entre os 2 grupos, o grupo que recebeu o Remdesivir e o grupo placebo. E quanto aos eventos adversos, também nós observamos que não houve uma diferença estatisticamente significativa. Então, no grupo Remdesivir, por exemplo, houve o aparecimento de eventos adversos em 66% dos pacientes e no placebo, 64%. E quanto aos eventos adversos graves, no grupo Remdesivir, 18% e no grupo placebo, 26%. Então, aí a gente vê a necessidade de mais estudos com grupos maiores para, de fato, avaliar se esse tratamento é seguro ou não. E aí nós temos esse outro estudo que foi realizado nas mesmas condições, um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, que foi publicado no dia 22 de maio de 2020, também na The New England Journal of Medicine. E aí nós vamos ter o grupo que recebeu o Remdesivir, 538 pacientes, e o grupo que estava ali no placebo, 521 pacientes. Então, o tamanho amostral aí é bem maior que o estudo anterior. Então, quanto ao tempo médio de recuperação, foi observado que o Remdesivir, ele apresentou um tempo médio de 11 dias, que foi bem menor que o outro estudo, e o placebo, 15 dias. Então, os autores avaliaram que houve uma redução no tempo de recuperação nos pacientes que receberam o Remdesivir. E quanto à taxa de mortalidade, foi observado que no grupo que recebeu o Remdesivir, apenas 7,1% evoluíram a óbito, enquanto que no grupo placebo, 11,9% evoluíram a óbito. No entanto, esse estudo é um relatório preliminar. Nós estamos aguardando os próximos resultados desse estudo para que haja de fato uma comprovação da eficácia do Remdesivir. Vale salientar que no dia 1 de maio desse ano, a FDA ela autorizou o uso do Remdesivir em pacientes graves com Covid-19. Além disso, a empresa fabricante do Remdesivir abriu mão da patente do medicamento contra o novo coronavírus e aí incluiu na lista, para facilitar o acesso desse medicamento, 127 países. No entanto, o Brasil acabou ficando de fora dessa lista e a empresa não abriu esse acesso, do medicamento para o Brasil. Então, a Anvisa ela ainda está tentando negociar com a empresa a disponibilidade desse medicamento aqui no Brasil. No entanto, só a título de curiosidade, esse medicamento, a terapia com Remdesivir é extremamente cara, cerca de mais de $5.000,
ou seja, R$ 25.000 aproximadamente, o tratamento com esse medicamento. Então, é um tratamento extremamente caro e que de fato precisa ter a sua eficácia comprovada, e para isso existem alguns ensaios clínicos que ainda estão sendo realizados e estamos aqui aguardando ansiosamente por esses resultados para saber se de fato vale a pena utilizar esse medicamento, uma vez que é um tratamento intravenoso e uma vez que é um tratamento extremamente caro. Então, caberia também à empresa tentar diminuir o preço desse medicamento para que ele seja de mais fácil acesso a populações, né, a países que não são tão bem desenvolvidos, incluindo aí os países da América Latina e também os países da África. Então é isso. Gostaria de agradecer a vocês que permaneceram durante toda essa aula e muito obrigada.